Recording is on. Pessoal, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de atletismo. Hoje, o estudo vai ser mais focado no lançamento de disco. Eu estou falando mais focado porque não vai ser só lançamento de disco. A gente vai ver conceitos básicos, tanto dos lançamentos como dos arremessos, nessa aula de hoje. Bom? E a nossa brincadeirinha de hoje, ela vai ter uma dinâmica diferente. Na aula passada, eu fazia perguntas durante a aula e vocês tinham que escrever lá no Word e mandar no meu e-mail, certo? Hoje, a dinâmica é a mesma. Eu vou fazer perguntas durante a aula. Vocês vão escrever a pergunta no Word e vão enviar para o meu e-mail quando terminar, tá? Ainda hoje, naquele esquema de até meia-noite. O que vai mudar hoje? Vai mudar hoje que eu fiz 3 grupos. Professora, grupo, vamos fazer juntos, um com o outro? Não, a atividade é individual. Eu só separei 3 grupos e você vai ver em qual grupo você se enquadra. Então, quando eu falar assim, essa pergunta é para o grupo 1, você só vai responder a pergunta se você estiver no grupo 1. Professora, como eu faço para saber qual é o meu grupo? Vou lá dar um exemplo. Meu nome é Soraya, tá? O meu nome começa com a letra S. Eu procuro onde a letra S está. Vamos lá ver, letra S está no grupo 3. Então, toda vida que a professora falar essa pergunta para o grupo 3, eu vou responder. Se meu nome é Maria, começa com a letra M, também está no grupo 3. Se meu nome é João, está no grupo 2. Então, o João não vai precisar responder as perguntas que são feitas para o grupo 3, certo? Mais uma vez, não é em grupo, é individual. Isso aqui é só uma dinâmica diferente, certo? Não é em grupo, é individual. Veja com que letra seu nome começa e veja qual é o seu grupo, tá? E mais uma coisa interessante, certo? Quando eu falar todos respondem, aí não importa o grupo. Todos devem responder aquele questionamento que eu fizer. Vamos lá. Primeiro questionamento. Qual a importância dessa figura para a educação física? Qual a importância dessa figura para a educação física? Pergunta de número 1 para todo mundo, não importa no grupo. Vamos lá. Conceitos básicos e comuns dos arremessos e dos lançamentos. Agora eu quero que o pessoal do grupo 1 vá lá e me diga qual é o nome desse implemento aqui. E eu quero que o pessoal do grupo 2 também me respondam qual é o nome desse implemento. O pessoal do grupo 3, eu quero que me responda o nome desse implemento aqui. Certo? Qual é o nome desse implemento? Grupo 1, grupo 2. Grupo 3, qual é o nome desse implemento? E, pessoal, começamos com o conceito básico sobre o que é arremesso e o que é lançamento, tá? O lançamento, esses dois conceitos são as formas para a projeção dos implementos, que são esses aqui, esses que estão na figura. Esses que estão na figura são todos os implementos. Esse aqui nós já estudamos, que é o dardo. O estudo de hoje é do disco. Então, vamos lá saber o que é um lançamento. O lançamento, o membro superior é levado completamente estendido para trás, obtendo-se maior alcance, mesmo porque o objetivo a ser projetado normalmente tem menor massa. Adquire maior velocidade na fase de sua aceleração.
O membro que impunha o objeto parte da posição estendida, podendo, durante a sua trajetória, ser flexionado, sendo estendido novamente na fase final do movimento. As ações realizadas envolvem normalmente o puxar e o empurrar do implemento. E sobre o arremesso? O arremesso é um movimento originário de um trabalho de braço, limitado pelo peso e forma do objeto, não totalmente adaptável à mão. Esta não pode apreender o objeto, impede que o membro possa ser estendido completamente para trás. No arremesso, os membros executam a ação de empurrar partindo da posição próxima ao corpo. Eu quero que o grupo 1 me diga quais são os implementos que fazem parte do lançamento. Quais são as provas dessas 4 que fazem parte do lançamento? A mesma pergunta vale para o grupo 2. A mesma pergunta para o grupo 2, certo? Quais das provas ou desses implementos fazem parte do grupo do lançamento? E o grupo 3 vai me falar quais desses implementos fazem parte dos arremessos. Tá ok? Bem simples. E esses conceitos básicos? Esses conceitos básicos eu não vou explicar nada. Eu vou querer que vocês pesquisem e me digam. Quais dos implementos se encaixam nesses conceitos. Quais implementos se encaixam nesses conceitos? Quais são os implementos que estão na família dos pesados? Quais os implementos que estão nos ligeiros? Quais os implementos que estão nos lineares? Quais os implementos que estão nos circulares? Vamos lá, grupo 1. Eu quero saber quais são os implementos do pesado e do ligeiro. Grupo 1, pesados e ligeiros. Grupo 2, quero saber os ligeiros. Grupo 2, os ligeiros e os circulares. E o grupo 3, eu quero saber os lineares e os pesados. Certo? E aí vocês vão me falar quais são os implementos que estão dentro de cada conceito. Continuando a aula, agora vamos continuando nos conceitos básicos, os fatores que condicionam a distância do lançamento do dardo, tá? Estão entre elas a força aplicada, tempo de aplicação da força, velocidade imposta ao implemento, ângulo de lançamento, altura de liberação, técnica empregada e fatores aerodinâmicos. Os fatores aerodinâmicos só são aplicados no disco e no dardo. Esses são os dois que vão sofrer com os fatores aerodinâmicos. A força, ela deve ser aplicada com a maior velocidade possível. O ângulo em que o implemento é lançado é fundamental. As técnicas desenvolvidas e usadas dependem dos itens regulamentares, da massa do implemento e das leis da biomecânica. A intervenção inicial com a finalidade de vencer a força de repouso, que é a nossa conhecida inércia, é feita pelas pernas como elemento locomotor, transmitindo-se depois a aceleração aos braços, portadores do implemento. Segmentos estes que executam a rápida ação final. Todos os grupos trabalham em cadeia. Este é um aspecto comum a todos os lançamentos. O fato de que a ação das pernas é determinante. São elas que permitem a mobilização em cadeia de todos os segmentos, desde os pés até os dedos da mão, passando pelo quadril e tronco. Os balanceios e os molinetes, que a gente não viu no dardo, vai começar a ver o balanceio hoje,
e molinetes, a gente só vai ver nas próximas aulas, também visam a superação da inércia, aquela força que temos que quebrar lá do início, lembra? A intervenção inicial com a finalidade de vencer a força de repouso. E nosso próximo slide ele é bem interessante, porque ele vai falar das leis mecânicas. Tem muita gente que não sabe que as leis mecânicas são muito importantes, não só no atletismo, não só nos lançamentos e arremessos, mas em todos os esportes, principalmente o pessoal, os amantes aí da biomecânica. Essas são é uma ciência bem atual dentro da educação física, bem pertinente. Ela é aplicada a todos os esportes, todos os esportes. A angulação do jogador de futebol quando ele bate na bola no escanteio, quando ele bate na bola no pênalti, seja onde for a falta, todas elas têm a gente consegue ter uma exatidão, eles conseguem ter uma exatidão, certo? Eu vou passar de forma um pouco mais breve, isso que a gente precisa ter uma noção nesse momento, né? As leis mecânicas, os princípios da física, ou seja, as leis do movimento apresentam grande relação com a distância ao ser alcançado no lançamento. Pode ser destacada as seguintes: a velocidade de projeção, que vai ser determinada por essa fórmula que vocês estão vendo no slide. Este fator depende da aceleração desenvolvida durante os movimentos preparatórios e no lançamento propriamente dito. Este aspecto, por sua vez, está associado ao nível de força e velocidade. Força e velocidade dá o quê? Que a gente já conversei com vocês? Potência. Potência no esporte de alto rendimento é uma das valências mais importantes que se tem. E aí a potência desenvolvida pelo atleta durante o lançamento propriamente a aceleração obtida e, por sua vez, a velocidade inicial da projetação do implemento está condicionada ao deslocamento durante o qual exercita a ação do implemento. E aí a gente tem essa fórmula que vai ditar essa velocidade de projeção, né? O terceiro elemento da fórmula, a massa, isso aqui, ó, vamos por partes, senão vocês vão ficar perdidos. Esta fórmula é baseada na segunda lei de Newton, relação entre o movimento e a força que o produziu. Mostra que a velocidade é proporcional à força exercida no implemento e ao tempo de aplicação da força, inversamente proporcional à massa do implemento. Tal condição apresentada possibilita concluir que o atleta dotado de maior força muscular possui a possibilidade de lançar o implemento a uma maior distância. Contudo, é importante que o atleta desenvolva a força de forma específica para os próprios lançamentos, no caso, a força desenvolvida em elevada velocidade. E aí a gente volta para aquela discussão que a gente já teve dentro de sala de aula. Aqui o autor ele fala muito de força. Será que um cara que treina musculação, que ele é super forte, tem um bíceps enorme, ele vai ter mais força? Ou ele vai conseguir lançar um implemento maior do que um atleta que treina especificamente para isso? Por isso que a lei da especificidade na educação física ela é tão importante, porque um cara que treina musculação, ou a mulher que treina musculação, ela é forte. Só que ela não treina a especificidade do esporte. E a especificidade, nesse momento, ele é bastante importante. Também se pode concluir que a duração da aplicação da força influi sensivelmente na velocidade de projeção do implemento. Tal fato pode ser ilustrado no... Só tá meu carregador aqui. Pronto. Tal fato pode ser ilustrado no exame da evolução do implemento, ainda na sua mão, sofrendo a ação da sua força. A evolução da técnica também, eu sempre falo isso para você, a evolução da educação física, dos estudos, também contribui muito para isso. Obviamente que no caso dos lançamentos atléticos, existem valores ótimos para o tempo de aplicação da força.
Não vai ser, quanto mais tempo e a pessoa passar lá 3 minutos aplicando força. Não, existe um tempo ótimo. Se for menor, o desempenho cai, e se for maior esse tempo também, o desempenho também tende a cair. O terceiro elemento da fórmula, que é a massa, a gente já falou da variação da força exercida pelo implemento, e agora a gente vai falar da massa. Eu tô sem mouse e risca tudo esse negócio. E o terceiro elemento da fórmula, a massa, é representada aí pela letra M, que eu risquei toda, é fixada pelas regras do atletismo. Nas provas de lançamentos, o atleta tem como objetivo conseguir a maior velocidade de projeção do elemento. Para tal, é importante que as ações sejam realizadas de forma sequencial, sendo algumas das ações executadas simultaneamente. E aí, apesar de a gente estar falando de massa, a gente também fala de complexidade de movimento. Eu acho que vocês também estão vendo desenvolvimento motor e vocês também fizeram lá o salto, o lançamento de dardo, e vocês viram como é complexo, é um movimento que visualmente a gente vendo pela televisão parece tudo certo, tudo ok, muito fácil, só que quando a gente vai tentar reproduzir, a gente percebe que as coisas não são tão simples assim, né? Seguindo uma mesma referência, né, esta é orientada para o ponto de aplicação da força no implemento. Além da coordenação, além da complexidade do movimento, eu também tenho que estar preocupado com a força que eu estou aplicando no implemento. Sintetizando tudo isso, tem-se que a grandeza e a direção da velocidade inicial, ou seja, a grandeza da rapidez, lembra que a gente falou de explosão? E o ângulo de liberação são fatores determinantes no resultado a ser obtido no lançamento. Sendo que a velocidade é um elemento a ser destacado, porque para um determinado ângulo de projeção, prestem atenção, sendo que a velocidade é um elemento a ser destacado, porque para um determinado ângulo de projeção, a distância a ser alcançada é proporcional ao quadrado da velocidade de projeção, conforme é demonstrado nessa fórmula seguinte aí que eu mostro para você. Fórmula seguinte. É um pouco complicado de entender essa parte, principalmente de leis mecânicas, mas é importante que vocês percebam que elas existem e elas são importantes, não só para o atletismo, mas nos esportes individuais, os atletas, eles trabalham muito próximo da perfeição, até porque não sofrem menos influência dos outros companheiros, né? Apesar do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi jogarem muita bola, e tantos outros que já se aposentaram ou ainda jogam, eles não conseguem vencer o jogo sozinhos. Eles sempre precisam de que o companheiro esteja jogando bem ou alguma coisa do tipo. No esporte individual, essa afirmação ela já perde força. Não que não tenha todo um suporte de treinador, de colegas, de colegas de time. Não que não tenha, mas na hora do, vamos dizer ali, do pega para capar, é minimizado. E aqui ângulo de projeção. Esse ângulo de projeção, no lançamento de um projeto, do projétil, né, que é o nosso implemento, este alcançará sua maior distância quando for projetado em um ângulo X, tá? Então, cada implemento ele vai ter um ângulo ótimo, digamos assim. Eu poderia falar aqui de vácuo ou de seno, dessas coisas, mas eu não quero embaralhar a cabeça de vocês. Eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que, para todo lançamento, seja ele de dardo, seja ele de disco, que a gente vai ver hoje, vai ter um ângulo ótimo, ou seja, percebam na figura que aqui no... Deixa eu mudar meu ponteiro para ler isso. Quando o bonequinho lança aqui no azul, ele cai aqui, ó. Apesar de ele lançar um pouco mais alto, ele cai aqui.
Quando o meu bonequinho ele lança na amarelinha, ele cai aqui. E quando ele lança aqui no 45 graus, ele consegue uma maior distância, tá? Então, existe um ângulo ótimo para os lançamentos. E esses ângulos ótimos, eles são previstos em estudos, certo? São previstos em estudos. E aí eu quero que todos respondam, né? Eu quero saber de vocês, a próxima pergunta, com base em estudos realizados, os ângulos de projeção ótimos, quais são eles para o lançamento de dardo? Qual é o ângulo ótimo para o lançamento de dardo? Tá? Procurem. Eu poderia falar aqui, mas eu quero que vocês procurem. Esse ângulo, eu quero que vocês digam qual é o ângulo ótimo para o arremesso de dardo e para o arremesso de disco. Arremesso de dardo e arremesso de disco. Se acharem todos, já guarda, para não dar trabalho nas próximas aulas. Nosso próximo slide fala de fatores aerodinâmicos. Quando eu vou falar aqui para vocês que para os lançamentos, principalmente de disco e do dardo, a distância a ser alcançada depende também dos fatores aerodinâmicos. E aí eu vou lembrar da nossa aula, a gente conversando sobre recorde. Eu falei para vocês que como a pista de atletismo, as modalidades do atletismo, elas são influenciadas muito pelas condições climáticas. E que, às vezes, um recorde ele é invalidado por causa das condições climáticas, tá? E nas provas de campo, principalmente no disco e no dardo, os que sofrem mais com isso, estes fatores eles são mais associados. Quais são eles? A forma e massa do implemento, área da superfície, velocidade de direção do vento, isso que a gente já conversou também nas corridas, nas provas de corrida, ângulo de incidência ou ângulo de posição do implemento, aquilo que a gente acabou de conversar, sobre qual o ângulo ótimo, ângulo de aplicação da força, movimento em relação ao eixo de rotação. Isso tudo aqui, quero que vocês saibam de tudo, gostaria, mas o mais importante é vocês saberem que a aerodinâmica influencia principalmente na prova de dardo e na prova de disco. Tá? E aí, pergunta de novo para todos. Qual a importância da aerodinâmica para os esportes no geral? Pode falar de vôlei, vôlei de praia, natação, ciclismo, Ironman, futebol, não sei. Não sei se vocês já viram uma bola fazendo uma curva que ninguém nunca viu, né? Às vezes também a condição do tempo, além do cara bater bem na bola. Vôlei de praia. Vôlei de praia é uma briga para quem fica do lado a favor do vento. É uma briga para quem vai ficar no último set, no lado que é a favor do vento. E esses conceitos básicos que a gente já conhece, mas eu vou voltar a falar, que são fase preparatória, concentração, empunhadura, posicionamento inicial, fase de aceleração, os balanceios, a gente vai ver o primeiro balanceio hoje, e molinetes, que a gente só vai ver na aula de martelo. Os deslocamentos são a corrida, o arrasto, os giros, e aí o próximo é o lançamento ou arremesso propriamente dito, a recuperação, que é a reversão no caso das corridas, ou a continuidade do movimento do giro quando esse estiver presente. Finalização, saída do setor de lançamento ou do arremesso. Agora a gente vai falar do lançamento de disco propriamente dito. Lançamento de disco consiste em lançar um disco construído de madeira
ou metal no interior do círculo, protegido por uma gaiola de rede em um setor de queda com um ângulo de 34,92. O lançamento de disco existe uma técnica apurada devido à empunhadura do disco, e os giros são feitos antes do lançamento. Como eu já falei para vocês, é um exercício de alta complexidade coordenativa. As fases do lançamento de discos são iguais às fases do lançamento do dardo. As fases, pessoal, as fases. Não é o movimento que eu estou falando, são as fases que eu acabei de falar uma por uma para vocês novamente. Aqui são as diferenças, o peso do lançamento de disco feminino pesa 1 kg, tem esse diâmetro, se a gente tirar uma fotinha de cima dele, ele em pezinho, esse diâmetro, e a espessura de 37 a 39 milímetros de diâmetro, e a espessura 37 a 39 milímetros. Tá? O diâmetro é isso aqui, o diâmetro, certo? E a espessura é como, eu falei errado, né? É como se eu tirasse uma fotozinha daqui de cima e pegar só essa partezinha lateral dele. Essa vai ser a espessura. E aí o masculino vai ter o peso de 2 quilos, e o diâmetro 219 a 221 e a espessura 44 a 46. O lançamento de disco e o balanceio. O balanceio é aquela quebra de inércia que a gente viu lá nas leis mecânicas, né? Existe uma semiflexão de ambas as pernas, balançando o corpo para o lado e para o outro, descrevendo uma espécie de 8 deitado à frente do corpo. O disco estará em cima da palma da mão, não é da mãe, é da mão, de um lado, e embaixo dela quando passar para o outro lado. Sobre o ombro contrário, a mão, as pernas semiflexionadas, o lançador transferirá o peso do corpo para a perna oposta. Essa perninha aqui, ó, perna oposta. O lançador executará a rotação do tronco e a transferência do peso para trás antes de iniciar o balanceio. Isso aqui é antes de iniciar, certo? Antes de iniciar e a finalização são iguais. Quando vocês forem gravar o vídeo de vocês, eu peço que façam um movimento devagar. Eu não quero pressa, tá? Eu quero saber se vocês entenderam. Não quero pressa, não quero velocidade, não é performance. Façam devagar. Eu vou passar um vídeo de um cara fazendo e vocês tentem imitar. Gravem uma vez, dê uma olhadinha, vê se está tudo ok e depois grava novamente. O lançamento de disco ele é realizado na gaiola. E eu quero saber qual é a importância da gaiola para o lançamento de disco. Por que a gaiola é importante? Por que a gaiola está presente? Eu quero que todos desenhem o círculo. O círculo é isso aqui, ó, que está aqui dentro. É isso aqui, tá? Eu quero que todos desenhem a área do círculo. E aí, a empunhadura do lançamento do disco. A empunhadura é feita pelo só as partes distais do dedinho, só as partezinhas lá de cima. E o dedão, ele não entra na roda, ó. O dedão, ele fica de fora. Por mais que você queira usar o dedão, não pode. E aí o começo do lançamento do disco exige a concentração, a empunhadura e a posição inicial. Ela é estacionária, você fica de costas para o setor de lançamento, de costas para onde você vai lançar. E no lado oposto à área de queda do implemento, o disco é sustentado pelas falanges distais da mão apoiando lateralmente. O lançador fica com as pernas afastadas lateralmente de costas para o setor de lançamento. E no lado oposto, a área de queda do implemento, já com o disco empunhado. Este também o momento de sua concentração. E aí, a partir dos movimentos de balanceio, o lançador começa o giro, que se inicia a partir do ponto de baixo do balanceio, com transferência do peso do corpo para a perna oposta. E giro
para trás. Que de perna oposta e ele gira para trás. Olha só. Virando para trás. E aí salta com o pé à frente, mesmo da mão dominante, por meio de um salto rasante. É quase um mini salto rasante. Esse mini salto rasante, a gente já falou inúmeras vezes desse última passada. Essa última passada é a que gera muita força. A tendência do lançador é continuar girando sobre a perna do último apoio, passando a sua perna contrária para frente, de modo a manter-se dentro do círculo. Aqui é uma pista de atletismo, como todas as faculdades de educação física deveriam ter, tá? Essa aqui é a área de lançamento, aqui é a gaiola e aqui é o círculo. E vamos... o vídeo... Vamos lá. Oi, meu nome é Ronald Julião, sou do time Brasil, faço a prova do lançamento do disco, representando nosso país. Minha melhor marca é 65 metros e 41, que é o recorde brasileiro. O disco pesa 2 quilos, é feito de costas para o setor, a gente faz um giro e meio e lança o disco. Então, o movimento começa de costa para o setor, eu vou lançar para lá. Então você se posiciona aqui, faz o início do movimento, um giro e meio e lança o disco. Meu objetivo aqui, né, na competição é tentar melhorar minha marca e aí tentar uma final que é muito difícil. Então, pessoal, isso que o atleta fez, o Ronald Julião, é exatamente o que eu quero que vocês façam no vídeo. De forma devagar, se possível, explicando o que está fazendo. A do dardo de algumas pessoas ficou legal e de algumas pessoas não ficou legal. Então, vamos ter mais cuidado. Leiam, assistam a aula e façam esse vídeo devagar, sem muita pressa, não precisa de pressa, tá bom? Então, a atividade recebo hoje até às 10 horas. Até às 10 horas, porque teve gente meia-noite e meia, 1 hora, falando comigo. Então, até às 10 horas de hoje, 4/6/2020. É nóis!